Fala galera, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aventura? Hoje será tudo sobre banco de dados e sua história. Desde os primórdios da civilização, o ser humano sempre buscou formas de registrar e organizar informações. No começo, eram simples anotações em tábuas de argila, papiros e livros contábeis. Com o tempo, os registros foram se tornando mais complexos e a necessidade de armazenar grandes quantidades de dados começou a crescer. Era o início de uma longa jornada que, séculos depois, daria origem aos bancos de dados que movem o mundo moderno. No final do século XIX, o primeiro grande salto veio com os cartões perfurados, criados por Hermann Hollerith. Ele desenvolveu essa tecnologia para o Censo dos Estados Unidos de 1890. Com ela, os dados das pessoas eram registrados em pequenos cartões com furos que podiam ser lidos por máquinas. Essa invenção reduziu o tempo do censo de 8 anos para apenas 1 ano e meio, marcando o começo da automação da informação. Nas décadas seguintes, especialmente a partir dos anos 1950, com o surgimento dos primeiros computadores comerciais, o armazenamento de dados começou a ser feito de forma digital. As informações passaram a ser gravadas em fitas magnéticas e depois em discos rígidos. No entanto, naquela época, cada programa de computador tinha o seu próprio formato de armazenamento. Não existia um padrão, e isso tornava o gerenciamento de dados algo extremamente complicado. Para resolver esse problema, começaram a surgir os primeiros sistemas de gerenciamento de banco de dados. Nos anos 60, apareceram 2 modelos que dominariam a época: o modelo hierárquico e o modelo em rede. O modelo hierárquico, usado pela IBM no sistema IMS, organizava os dados como uma árvore, onde cada registro tinha um pai e vários filhos. Já o modelo em rede, desenvolvido pelo grupo Codasil, permitia conexões mais complexas entre diferentes conjuntos de dados. Esses modelos funcionavam bem para grandes empresas e governos, mas tinham uma limitação importante. Eram difíceis de alterar e exigiam muito conhecimento técnico para operar. Foi então que, em 1970, um pesquisador da IBM chamado Edgar F. Codd propôs uma ideia revolucionária. Ele criou o modelo relacional de banco de dados. Diferente dos modelos anteriores, o relacional organizava as informações em tabelas com linhas e colunas, de forma muito parecida com as planilhas que usamos hoje. Cada tabela representava um tipo de dado, como clientes, produtos ou pedidos, e podia se relacionar com outras através de chaves. Essa abordagem trouxe simplicidade, flexibilidade e eficiência. Com o modelo relacional, nasceu também uma nova linguagem, o SQL, a Structured Query Language, usada até hoje para consultar, inserir e manipular dados em bancos relacionais. Essa linguagem permitiu que qualquer pessoa com um pouco de treinamento pudesse conversar com o banco de dados de maneira direta e estruturada. Nos anos seguintes, grandes empresas começaram a implementar os bancos de dados relacionais em larga escala. Surgiram sistemas como Oracle, IBM DB2, Ingress e, mais tarde, o Microsoft SQL Server. Durante as décadas de 80 e 90, o modelo relacional se consolidou como o padrão da indústria e impulsionou o avanço da computação corporativa em todo o mundo. Com a chegada da internet nos anos 90, os bancos de dados se tornaram mais essenciais do que nunca. Cada site, cada conta de usuário, cada mensagem e transação precisavam ser armazenadas em algum lugar. Foi nesse período que os bancos de dados MySQL e PostgreSQL ganharam popularidade, especialmente por serem de código aberto e acessíveis a desenvolvedores independentes. Eles impulsionaram a criação de fóruns, blogs, e-commerces e os primeiros sites de redes sociais. As empresas começaram a perceber o valor dos dados. Já não se tratava apenas de armazenar informações, mas de analisar e entender o comportamento dos clientes. Assim nasceu o conceito de Data Warehouse,
grandes repositórios criados para guardar informações históricas e apoiar decisões estratégicas. Foi também o início da chamada Era da Informação. No começo dos anos 2000, com o crescimento das redes sociais, dos smartphones e da internet em tempo real, os bancos de dados relacionais começaram a enfrentar novos desafios. A quantidade de dados produzidos explodiu e a variedade também. Fotos, vídeos, mensagens, curtidas, localizações, sensores, tudo isso era informação. Mas esse tipo de dado não se encaixava bem nas tabelas rígidas dos bancos relacionais. Foi aí que surgiram os bancos de dados NoSQL, sigla para Not Only SQL. Eles foram criados para lidar com grandes volumes de dados não estruturados, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e alta velocidade. Sistemas como MongoDB, Cassandra, Redis e CouchDB começaram a dominar a nova era digital. Cada um tinha sua especialidade. Alguns eram ótimos para documentos, outros para chave-valor e outros para grafos complexos. Ao mesmo tempo, o mundo entrou na era do Big Data, o termo usado para descrever conjuntos de dados tão grandes e complexos que os métodos tradicionais não eram mais suficientes para processá-los. Empresas como Google, Facebook e Amazon começaram a desenvolver tecnologias próprias para lidar com essa avalanche de informação, criando frameworks como o Hadoop e o MapReduce. Esses avanços mudaram completamente a forma como as empresas enxergam os dados. Eles deixaram de ser apenas um registro estático e passaram a ser uma fonte de inteligência. A partir dos dados, era possível entender comportamentos, prever tendências e tomar decisões em tempo real. Na última década, entramos na era da computação em nuvem. Hoje, serviços como Amazon AWS, Google Cloud e Microsoft Azure permitem criar e administrar bancos de dados que podem crescer conforme a necessidade, sem que o usuário precise se preocupar com servidores físicos. Os dados agora estão distribuídos globalmente e podem ser acessados de qualquer lugar do planeta. Mas a evolução não parou aí. Com o avanço da inteligência artificial e do machine learning, os próprios bancos de dados começaram a ficar inteligentes. Alguns já conseguem prever falhas, otimizar consultas automaticamente e até recomendar novas formas de armazenar informações com base no uso real do sistema. A análise de dados, que antes exigia grandes equipes, agora pode ser feita em minutos por algoritmos que aprendem sozinhos. Hoje, praticamente tudo o que fazemos gera dados. Uma compra online, um vídeo assistido, uma música tocada, um passo dado com o celular no bolso. Cada segundo, bilhões de informações são armazenadas, processadas e analisadas para melhorar serviços, prever comportamentos e personalizar experiências. Os bancos de dados se tornaram o coração digital do nosso mundo. E o futuro promete ainda mais. Estamos à beira da era dos bancos de dados autônomos, capazes de se ajustar e corrigir sem intervenção humana. Também começam a surgir estudos sobre bancos de dados quânticos, que usarão os princípios da mecânica quântica para processar informações em velocidades inimagináveis. Olhando para trás, é impressionante ver como saímos de cartões perfurados e fichas de papel para sistemas inteligentes que gerenciam trilhões de registros em tempo real. A história dos bancos de dados é, na verdade, a história da própria evolução da informação humana. Do passado analógico à era digital e agora rumo à inteligência artificial, uma coisa é certa: os dados são o novo petróleo, e quem souber usá-los bem, dominará o futuro. Porque, no fim das contas, tudo que existe na era digital existe dentro de um banco de dados. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até mais!